Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos resolver algumas atividades envolvendo a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vamos lá? Primeiramente nós vamos relembrar a fórmula, ok? Então se eu tenho dois pontos no plano cartesiano e eu quero calcular a distância entre eles, eu vou fazer o quê? A distância de AB vai ser a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Quem é xa? Quem é xb? Xa é a coordenada do ponto A e xb a primeira coordenada aqui, ó, do ponto B. Né? São os pontos que estão aqui, ó, no eixo do x, no eixo das abscissas. E o ya menos yb são as coordenadas, né, de y do ponto A e do ponto B. Eles estão localizados no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, aqui nós temos o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. E lembrar sempre que no par ordenado, primeiro é o valor do x, segundo o valor do y. A fórmula da distância também pode ser dada, né, por ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, que nada mais é, né, que a diferença, né, ó, do XA menos o XB e o YA menos o YB, ok? Então, ΔX, no caso, representando a diferença entre as abscissas, e ΔY, a diferença entre as ordenadas dos pontos, ok? Então, vamos agora fazer a correção de várias atividades aqui para a gente reforçar esse conteúdo. Então, aqui eu quero calcular a distância entre esses pontos. Então, vou colocar aqui no cantinho a nossa cola, né, da fórmula, para a gente ir gravando bem. Então, o que eu vou fazer para calcular a distância de A e B aqui, ó? Nós temos aqui, ó, xa menos xb. Então, vou fazer aqui, ó, passo a passo. Quem é o xa? 5, xb, 1. 5 menos 1 ao quadrado, mais ya menos yb. Y, né, do A, y do B. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 5 menos 1, 4 ao quadrado, 2 menos 3 menos 1 ao quadrado. Resolvendo, nós vamos ter 16 mais 1, que é igual a raiz de 17. Mesma coisa na letra B, agora com atenção aos sinais, ok? Então, eu tenho aqui, ó, xa menos 1 menos 2. Mais ya menos yb, ó, 4 menos 3. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse menos 3 e esse menos 2 vai ter mudança de sinal. A gente vai ter, ó, menos 1 mais 2 ao quadrado, mais 4 mais 3 ao quadrado. Resolvendo novamente, né? Menos 1 mais 2 vai dar 1 ao quadrado, 4 mais 3, 7 ao quadrado. Resolvendo 1 mais 49 dá 50. Fatorando 50, nós vamos encontrar 5 raiz de 2, que é o resultado. E aqui na letra C, nós temos, quero calcular a distância do ponto E ao ponto O. Repara que o ponto O é a origem do nosso plano cartesiano, ponto 0, 0. Então, nesse caso, ó, xa menos xb, menos 4 menos 0 é menos 4 mesmo. Menos 3 menos 0 também, né? Mesma coisa. Então, é só a gente elevar ao quadrado. 16 mais 9 dá raiz de 25, que é uma raiz exata, igual a 5. Então, aqui a gente fez, né? No passo a passo. Agora, a gente vai fazer um pouquinho mais corrido.
fórmula de novo. Então, a gente sabe, né, ó, que é o xa menos xb, ya menos yb. Muita atenção, que tem gente que diminui o primeiro ponto e diminui os valores do segundo ponto, e não é isso que é para fazer, ok? Então, aqui a gente tem, olha, menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2 dá menos 7 ao quadrado. E 4 menos menos 5. Atenção no sinal, menos menos 5 vira mais 5. Então, 4 mais 5, 9 ao quadrado. Calculando as potências 49 e 81, então a gente tem raiz de 130. Na letra E, menos 1 menos menos 1. Menos menos 1 vira mais 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. 5 menos 12 menos 7, elevado ao quadrado, 49, que raiz de 49 igual a 7. E na letra F, menos 2 menos 3, dá menos 5 ao quadrado, menos 1 menos menos 4, vai virar mais 4, então menos 1 mais 4 é igual a 3, elevando ao quadrado vamos ter 25 mais 9, que é igual a raiz de 34. Número 2. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo A 1 e 0, B 3 e 7 e C menos 2 e 4. Então, aqui para a gente visualizar melhor, né, a gente desenhou aqui no plano cartesiano esses pontos, a gente, né, colocou os pontos, uniu e realmente a gente tem um triângulo aqui, né, ABC. Para a gente calcular esse perímetro, é só a gente calcular as distâncias, né, de cada lado, porque o perímetro é a soma dos lados. Então, a gente começa aqui com a distância de A até B. Então, a gente faz, ó, 1 menos 3 menos 2. 0 menos 7 menos 7. Elevando ao quadrado, 4 mais 49, que é igual a raiz de 53. Calculando a distância BC, então a gente vai ter 3 menos menos 2, 5, 7 menos 4, 3, elevando aos quadrados, raiz de 34. E a distância de A até C, né? Então a gente vai ter 1 menos menos 2. Então, mais 2 e 1, 3. 0 menos 4, menos 4. Ao quadrado, vamos ter 9 e 16, que é igual a 25, raiz de 5. Qual vai ser o perímetro? Basta a gente somar os três valores. Como a gente não tem raízes idênticas, raízes iguais, a gente não pode somar, então a gente só representa dessa forma aqui, ok? Número 3, determine o perímetro do quadrilátero ABCD. Primeiramente, a gente vai colocar aqui as coordenadas de cada ponto, né? O ponto A, 3 e 3, né? Ó, repara aqui, ó, 1, 2, 3, né? E 1, 2, 3. Então, ponto 3 e 3. O ponto B, menos 4 e 2. Ponto C, menos 2 e menos 2. E ponto D, 4 e menos 4. Para calcular o perímetro, a gente precisa saber a medida dos quatro lados. Então, vamos começar pela distância do lado AB. Então, eu tenho aqui, ó, 3 menos menos 4, vai virar 7, né? Porque muda o sinal. E 3 menos 2, 1. Ao quadrado, nós vamos ter 49 mais 1, que é a raiz de 50, fatorando 5 raiz de 2. A distância de BC, menos 4 menos menos 2, vai ficar menos 4 mais 2, que é igual a menos 2 ao quadrado. 2 menos menos 2, menos e menos mais. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado. 4 mais 16 raiz de 20, fatorando 2 raiz de 5. Distância de CD, menos 2 menos 4, menos 6 ao quadrado, menos 2 menos menos 4.
Então, menos 2 mais 4 vai dar mais 2 ao quadrado. 36 mais 4, raiz 40, fatorando 2 raiz de 10. E para finalizar, a distância de AD, ou de DA, tanto faz. Então, 3 menos 4, menos 1 ao quadrado. 3 menos 4, vai ficar 3 mais 4, que dá 7. Ao quadrado, vamos ter 1 mais 49, também raiz de 50, 5 raiz de 2. Para calcular o perímetro, a gente vai somar os valores. Como a gente tem aqui, ó, 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2, radical igual, a gente pode somar o que está aqui do lado de fora. Então, a gente vai ter, ó, 10 raiz de 2, mais 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 10, o perímetro. Número 4. Mostra que o triângulo de vértices 2, 4, 5, 1 e 6, 5 é isósceles e calcule o seu perímetro. Bom, vamos chamar aqui de vértice A, B e C para a gente poder calcular essas distâncias, né? Para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados com a mesma medida. Então, vamos conferir essas medidas, né? Ó, distância de A até B, 2 menos 5 menos 3, 4 menos 1, 3. Vamos ficar aqui, ó, 9 mais 9, 18. Raiz de 18 vai ser 3 raiz de 2. A distância de BC, 5 menos 6 menos 1, 1 menos 5 menos 4, elevando ao quadrado, 1 mais 16, raiz de 17. Distância de AC ou de CA, 2 menos 6 menos 4, 4 menos 5 menos 1. Ao quadrado, 16 mais 1, 17. Então, aqui a gente verifica que tem dois lados com a mesma medida, então ele é isósceles. Como está pedindo para calcular o perímetro, nós temos aqui 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 7, de 17, desculpa, que é o perímetro. Número 5. O centro de uma circunferência é o ponto menos 1 e 3. Sabendo que o ponto 2 e 5 pertence à circunferência, determine a medida de seu diâmetro. Então, vamos desenhar aqui, olha, uma circunferência, né? Estou chamando aqui o centro de ponto C, menos 1 e 3, e um ponto P aqui que pertence à circunferência 2 e 5. Está pedindo o diâmetro, só que o que a gente repara aqui, ó, que esse segmento aqui é o nosso raio. Se eu calcular a distância do centro até o ponto P, eu vou conseguir o raio. A gente sabe o quê? Que o diâmetro é 2 vezes o raio, aí fica fácil a gente calcular esse valor. Então, primeiramente, a gente calcula a distância entre esses dois pontos, né, o P e o C. Então, a gente tem aqui, ó, 2 menos 1, vai ficar 3 ao quadrado. 5 menos 3, 2 ao quadrado. Então, a gente tem 9 mais 4, raiz de 13. Então, essa raiz de 13 é o nosso raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então o nosso diâmetro vai ser 2 raiz de 13. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.